Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, domingo abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, este vídeo está recheado de informações e de opiniões para passar para vocês. Hoje, Vasco da Gama e Botafogo têm uma partida decisiva. Vamos falar aqui também sobre a polêmica que aconteceu ontem lá em São Januário, o jogo entre Bangu e Fluminense. E vamos falar sobre o julgamento, que está com data marcada aí, Levenciano podendo ser presidente agora no começo de abril. Então tem muitos assuntos aí para a gente poder abordar. Amigos, primeiramente, Vasco e Botafogo duelam hoje. O Vasco precisa vencer de qualquer forma para ainda ter condições de chegar às semifinais da Taça Guanabara. O Vasco não vai ficar na última colocação caso empate ou perca hoje, porque ontem o Volta Redonda venceu o Macaé. Mas eu creio que o Vasco da Gama, mesmo com condições físicas aí inadequadas, uma vez que fez viagem de 7 horas para ir e para voltar a Poços de Caldas no meio de semana, acho que o Vasco ainda assim vai surpreender e vai conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer. Marcelo Campos já está muito pressionado. Marcelo Cabo jogou 4 partidas aí, treinou o Vasco em 4 ocasiões desde que chegou, 2 empates, 2 derrotas, e é necessário sim vencer. O Marcelo Cabo, que vai colocar Lucão, Léo Matos, Hernando, Ricardo Graça e Zeca. No meio campo, a trinca com Bruno Gomes, Andrei, Marquinho, Gabriel, Peck, Cano e Thales Magno. Essa deverá ser a equipe do Vasco da Gama, tá? Amigos, o jogo só terá transmissão do pay-per-view com imagens, e às 5h30 a gente entra ao vivo para fazer a narração da partida aqui no nosso canal. Vamos torcer para o Vasco porque é necessário vencer. Amigos, ontem em São Januário, que polêmica, que papelão, que falta de representatividade da atual gestão. Jogou Bangu e Fluminense em São Januário, e o Fluminense nos vestiários tampou todo o logo do Vasco da Gama, todos os símbolos do Vasco da Gama. E para completar, dentro de campo, o que eles fizeram? Os caras colocaram as bandeirinhas de escanteio com a bandeira do Fluminense. Isto mesmo, fincaram a bandeira do Fluminense no nosso território. É como se alguém chegasse na nossa casa, alguém desconhecido, e simplesmente trocasse toda a nossa mobília. Não pode ser dessa forma aí. Falta de representatividade. O jogo não era nem de mando do Fluminense,
e se pergunta quanto que foi cobrado para essas duas equipes jogarem em São Januário. O Vasco emprestou de graça? Bom, jogo que aconteceu de noite, que gastou aí energia, e a gente fica se perguntando, essa é a austeridade dos golpistas aí. E meus amigos, a informação principal do vídeo, a gente tomou conhecimento ontem, falamos na nossa live e vamos destrinchar esse assunto aqui de maneira mais ampla para as pessoas poderem entender. Bom, dia 6 de abril está marcado o julgamento da ação dos Templários. O agravo de instrumento será julgado. É na ação a qual foi proposta pelos 12 apóstolos, pelos 12 sócios do Vasco da Gama, lá do seu Eloy, onde ele é o autor. O agravo de instrumento vai ser julgado. Então, meus amigos, é o seguinte, às 13h30 da tarde, teremos o julgamento no dia 6 de abril, onde poderemos ver aí já essa liminar a qual empossou o Jorge Salgado como presidente cair por terra. E, consequentemente, a gente poderá ver o Levenciano como presidente do Vasco. O Vasco tem pressa, o Vasco tem muita pressa. Espero que o doutor Camilo Rulieri tenha aí simplicidade, que faça valer o estatuto do Vasco da Gama e que principalmente dê uma decisão monocrática para resolver logo essa situação, porque passa dia, entra dia, a situação do Vasco fica mais complexa, o Vasco totalmente desgovernado, o Vasco achincalhado e humilhado. O Vasco precisa de soluções imediatas para voltar aí a ser aquele clube altaneiro, para brigar por coisas bacanas aí no cenário brasileiro e no cenário mundial. O que não pode é ficar desse jeito e dessa forma. Então, pessoal aí que falava, já está resolvido, não está resolvido. E olha que o Jorge Salgado trabalhou muito nos bastidores para tirar o Camilo Rulieri como relator dessa ação. Será porque com medo, né? Então, a princípio, dia 6 de abril, a gente aguarda aí, às 13h30, vai ser uma data marcante, porque tudo indica que veremos o Levenciano dar a reviravolta aí. Sem listagem da Elege Online, nada que justifica essa enquete do dia 14. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu, abraço a todos.